Na galeria de presidentes, o primeiro não é o primeiro. O capitão Manuel José de Carvalho, no ano de 1844, na época foi o vereador mais votado, e ele presidiu a Casa Legislativa até o ano de 1845, quando foi feita uma nova eleição. Esses primeiros presidentes, eles eram ligados muitas vezes a uma patente militar. Ele era um dos grandes fazendeiros aqui, proprietários de terra de Limeira, e justamente dentro do rol dos homens bons, ou seja, homens brancos, ricos e que tinham o poder de votar. Nesta galeria chama a atenção também a primeira foto colorida de um presidente, cargo, aliás, que foi ocupado por 6 mandatos por Elza Tanque, uma legítima representante do poder legislativo limeirense. Mas voltando no início da história, foi então o capitão Manuel José Carvalho que presidiu a primeira sessão da Câmara de Vereadores de Limeira em 22 de julho de 1844, como mostra a primeira ata da primeira sessão. Diferentemente da ata, não existiam fotos do primeiro prédio da Câmara, até porque as reuniões eram diferentes. As sessões aconteciam em casas de particulares, então cada reunião era reservada uma casa ou de algum vereador ou de alguma pessoa importante da cidade. Depois disso, já nas primeiras reuniões, começaram a perceber a necessidade de construir uma sede própria. Então conseguiram alguns donativos para construir esse prédio, que fica localizado nos arredores, próximo à Escola Brasil, esse prédio de 1865. Que não existe mais. E que não existe mais. Então, o nosso único registro é a fotografia. E depois desta primeira sede oficial, em 1865, vieram vários outros prédios que ainda são possíveis de se ver, além das fotos. Este aqui, na Rua Barão de Cascalho, onde os vereadores ocuparam no começo do século XX. Depois, onde hoje é o Banco do Brasil, na Praça Toledo Barros, em 1969, houve a mudança para o casarão do Dr. Trajano, ao lado do antigo zoológico. Foram longos anos neste espaço, com várias cenas históricas e protagonizadas por prefeitos que se revezaram durante anos na prefeitura, Jurandir Paixão e Memal. Houve ainda uma passagem rápida para este imóvel na Rua Dr. Trajano, atrás da Igreja Boa Morte, até que em 2001 chegassem ao atual prédio. A força da Câmara de Vereadores sempre foi imperativa e decisiva até mesmo para a formação de ruas e da geografia da cidade. Qualquer pedido que era feito para ou doação de terreno ou mesmo construção de casas ou prédios particulares passava pela Câmara Municipal, que tinha uma comissão de obras que avaliava qualquer intervenção que era realizada aqui na cidade. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é justamente a questão da abertura da Avenida da Saudade, que antes era um terreno de um cemitério, o Cemitério da Boa Morte. A Câmara vai trabalhar e vai pleitear a doação daquele terreno para a abertura de uma avenida que finalizasse a Rua Santa Cruz até o terreno do cemitério, e ela vai discutir não só como essa avenida teria que ser aberta, o desenho dela, a questão da arborização. Ainda segundo João Paulo, os embates políticos merecem o mesmo destaque de tantos outros registros e curiosidades. Os prefeitos, como nós conhecemos hoje, são filhos legítimos das câmaras municipais. Desde o século XIX, das intendências que foram criadas, surgindo a figura do intendente, que era essa pessoa que ficaria com a questão administrativa e as câmaras administrando, até por volta de 1908, quando o prefeito surge como uma figura separada. E depois disso, a Câmara continua justamente a fiscalizar a ação desses prefeitos, né, a função do executivo. Mas foi aqui neste plenário e num passado nada distante que a Câmara de Vereadores de Limeira viveu um de seus fatos mais marcantes. Em 24 de fevereiro de 2012, os vereadores cassaram, então, o primeiro prefeito da história da cidade. O nome dele, Silvio Félix. Foram 2 dias de sessão com total pressão popular que ganhou o plenário e também as ruas da Câmara. Uma cena recente na memória dos limeirenses. E o que não é tão recente assim está sendo descoberto, com buscas a arquivos, imagens, fotos e tantos outros documentos que, a partir de agora, fazem parte dos 170 anos da Câmara Municipal e também do povo de Limeira.